Recesso do terreiro ou recesso espiritual? Salve, salve, irmãos de fé! Vamos tratar hoje de um assunto que nessa época do ano é muito comum e praticado pelas casas espíritas, pelas tendas, pelos centros, núcleos ou terreiros de Umbanda. Férias. Como lidar com esse período distante da espiritualidade? Bom, a primeira coisa a ser corrigida e entendida é que mesmo durante o período que nos encontramos distantes dos terreiros, a espiritualidade continua ativa e operante entre nós. Ou seja, os espíritos não tiram férias de nós. Portanto, o período denominado recesso do terreiro tem a ver com a nossa contraparte material e não espiritual. Sendo assim, nós não devemos nos esquecer das nossas firmezas, das nossas preces, das nossas conexões com o alto e, por que não dizer também, dos nossos banhos de ervas, instrumentos que são tão eficazes quando o assunto é tratar de limpezas, equilíbrios e energizações. Sim, porque independente do período que estamos passando, independente de estarmos de férias ou não, nossa mediunidade continua. Continuamos sensíveis às captações de energias e à presença de entes espirituais. Dessa forma, não dá para esquecer que nós continuamos sendo médiuns, independente de estarmos ou não de férias do terreiro. Dito isso, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre esse período tão controverso. O fato é que, independente dessa divisão de opiniões, há de se compreender que o recesso é um período importante para nós médiuns e para o terreiro em si, fisicamente falando. Acompanhem comigo. É justamente nesse período que os zeladores ou encarregados pela casa unem-se com os irmãos de fé para realizarem alguns ajustes, benfeitorias e reformas que sempre são bem-vindas. Afinal de contas e via de regra, os terreiros de Umbanda normalmente ocupam locais humildes e muitas vezes até precários. Por isso vale a pena aproveitar desse período para fazer algumas melhorias que estejam dentro do alcance financeiro de cada casa. Outro ponto bastante importante é o descanso físico e mental dos médiuns. Afinal de contas, muitos se aproveitam destes períodos de festas e férias escolares, que muitas vezes acabam sendo casadas com as férias do trabalho, para estarem mais juntos, mais próximos de seus familiares e comemorarem as festas de final de ano. Logo, o recesso também é positivo nesse sentido. Agora, ao meu ver, o ponto mais importante do recesso é a reflexão que ele nos proporciona. A reflexão que nos possibilita fazer um mergulho dentro de nós mesmos, dentro das nossas escolhas, das escolhas que nós fazemos para as nossas vidas. Principalmente aquelas escolhas que envolvam o nosso aprimoramento mediúnico, a nossa evolução espiritual. Eu particularmente acho fundamental esse período para que essas reflexões sejam feitas. Para que o médium se encontre consigo mesmo e perceba com nitidez o quanto seu cotidiano de terreiro lhe faz falta, ou não. O recesso do terreiro é a oportunidade que nós médiuns temos para avaliar, para pensar e para sentir, entre aspas, como seria a nossa vida fora da religião. É claro que essa reflexão não acontece com todos os médiuns. Afinal de contas, cada um está dentro da religião por um motivo. Motivos estes particulares que não convém serem comentados aqui. O que importa é que nos reconheçamos dentro do nosso estágio, dentro do momento que nos é oferecido.
O que eu penso durante esse período? O que mais me faz falta? A ritualística? A convivência com os irmãos? A interação com o plano espiritual? O que mais me faz falta? Ou melhor, isso tudo me faz falta? Eu conseguiria viver fora da religião, distante dos terreiros? Eu conseguiria conduzir a minha evolução espiritual distante da Umbanda? Isso tudo é íntimo e precisamos refletir. Refletir se a Umbanda nos preenche enquanto indivíduos, se ela nos traz razões para viver, se ela me faz bem comigo mesmo. Afinal de contas, essa é a função da religião. Isso tudo nós médiuns temos a oportunidade de vivenciar nesse período, a oportunidade de refletir. Por isso, eu acho que o período de recesso não é de todo ruim. Afinal de contas, é a partir dele que tomamos as nossas decisões. Investimos as forças para o enfrentamento de mais um ano dedicado ao conhecimento e à caridade, que só a verdadeira Umbanda é capaz de nos oferecer. Eu espero que todos nós possamos refletir sobre isso e fazer da saudade dos nossos terreiros o combustível, o estímulo, a força para continuarmos por mais um ano trabalhando dentro da nossa querida Umbanda. Saravá fraterno, os orixás em mim saúdam os orixás em cada um de vocês.